Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, eu tenho procurado transmitir a vocês uma mensagem concernente ao mover do Espírito de Deus, ou seja, ao Espírito Santo de Deus. Hoje, amado, eu quero chamar a vossa atenção, livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, e depois estarei lendo o livro de João também, para que nós possamos compreender a mensagem de hoje. Lucas 3, 21 e 22 diz assim: Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Amados, diletos irmãos, oremos a Deus pedindo direção do Espírito Santo para a mensagem de hoje. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai. Estarei ministrando Tua palavra e eu venho pedir, Senhor, a unção, o revestimento do Teu ser, do Teu poder, a presença do Espírito Santo, para ministrar, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, para trazer, Senhor, uma palavra oriunda do Teu coração ao coração dos Teus servos que me ouvem, Pai. Este é o meu pedido, que o Senhor use-me, Senhor, para transmitir uma palavra oriunda, Pai, do Teu ser, do Teu poder. Que esta palavra, Senhor, tenha o poder de despedaçar, Senhor, todas as rochas, todas as pedras que muitas vezes está armazenado no coração deste Teu servo, desta Tua serva. A mover, Senhor, todos os obstáculos e trazer vida e vida abundante no espírito, na alma e no corpo deste Teu servo e desta Tua serva que me ouve. Este, Pai, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu quero falar para vocês que querem mandar uma mensagem para mim, testemunho de fé, pode enviar para o meu WhatsApp, que eu estarei analisando com carinho e respondendo a todos. Livros de Lucas, capítulo 3, versículo 21, traz-nos a narrativa de que Jesus fora batizado por João Batista, o João Batizador, a voz que clama no deserto que veio preparar a vereda do Messias. E parece que João recebeu uma missão oriunda da parte de Deus. Livro de João, capítulo 1, versículo 29, conta-nos que após, no outro dia do batismo de Jesus, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse João: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão, que passou adiante de mim, porque este antes de mim, ele já existia. Eu não o conhecia, mas para
que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. E João deu esse testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pombo e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em águas, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. João capítulo 1, verso 29 até 34. Aqui nós vemos claramente, amados, que após o dia seguinte do batismo, João torna a ver a Jesus e ele começa a dar testemunho de Jesus, chamando Jesus de Cordeiro que tira o pecado da humanidade. E ele dá o testemunho dizendo que ele havia recebido uma missão. Quando o Senhor Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, amados. E desde então, o pombo se tornou o símbolo universal do Espírito Santo. E pelo testemunho de João, o testemunho que João nos traz, ele traz-nos informações muito importantes. Parece que ele teve um encontro ou uma visão divina que deu a ele esta missão a batizar. E quem deu esta missão a João havia dito a ele: quando você, João, ver o Espírito Santo descer sobre aquele que estiver sendo batizado, esse é o Messias esperado. Esse é o Filho de Deus. E por isso João, ele dá o testemunho, ele diz assim: eu não conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre a quem vires descer o Espírito Santo sobre ele permanecer, esse é que batiza com o Espírito Santo. E João continua dizendo: eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Então, amados, a palavra de Deus, ela se completa. A palavra de Deus, ele traz-nos informações muito importantes. Eu vos já disse que o Espírito Santo tem várias formas, é conhecido por vários nomes. Para Moisés, ele se manifestou numa sarça ardente no deserto. Para Noé, ele simbolizava os 3 pombos soltos após o dilúvio. E para alguns profetas da antiguidade, ele aparece em forma de fogo, em forma de óleo, de água. Então ele tem vários aspectos. Eu já vos disse que mesmo ele tendo aspecto de vento, ele não é vento. Mesmo tendo aspecto de fogo, ele não é fogo. Mesmo tendo aspecto de pombo, ele não é pombo. Mesmo tendo aspecto de óleo, ele não é óleo, mas ele é Deus. Então o Espírito Santo, na mensagem de hoje, ele é mencionado em forma de pombo. E quais são as características que a palavra de Deus nos transmite nesse dia de hoje? Livro de Salmo 68, verso 11 e o versículo 13 traz-nos uma informação muito importante, onde se encontra a palavra de Deus dizendo: o Senhor proclama a palavra, grande é a companhia dos que anuncia as boas novas. Deitado entre redis, sois como a asa
da pomba coberta de prata, com as penas de ouro amarelo. Então aqui, amado, o salmista, ele fala sobre a missão de proclamar a palavra de Deus. A missão de anunciar a palavra de Deus. E esta missão só é possível mediante a unção do Espírito Santo. E ele diz que aquele que anuncia as boas novas é como se estivesse deitado em redis. É como uma pomba semelhante à asa, que tem a asa semelhante à prata. É como se o Espírito Santo descendo sobre nós, ele é comparado como uma pomba de asa prateada. É com suas penas semelhante ao amarelo de um ouro. Quando o Espírito Santo desce para ungir a cada um de nós, amados, nós muitas vezes não vemos, mas a palavra de Deus a compara como as asas de pomba coberto de prata e com as suas penas de ouros amarelo. E a palavra de Deus também no livro de Cantares, capítulo 1, versículos 15, ele diz assim: Eis que és formosa, ó amada minha, eis que és formosa, e os teus olhos são como a pombas. Quando Salomão escreve essa canção, ele faz menção à Igreja de Cristo. Quando Salomão transmite esta palavra, ele faz menção à igreja que é semelhante ao olhar, que tem os olhos semelhante a pombo. Ele diz no versículo 14 do capítulo 2: Pomba minhas que andas pelas fendas das penhas, no ocultos das ladeiras, mostra-me teu semblante, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu semblante formoso. Cantares capítulo 2, versículo 14. Portanto, amado, a voz do Espírito Santo é suave, é doce, é semelhante à natureza tranquila, mansa e humilde de um pombo. Cantares capítulo 5, verso 12 está escrito assim: Os seus olhos são como pombo juntos às correntes das águas, lavado em leite, posto em engates. O olhar do Espírito Santo é transparente, é tranquilo, é suave, como uma corrente de água que penetra e nos purifica. Ele é comparado como o olhar de um pombo. Cantares capítulo 5, verso 13 está escrito assim: A sua face são como um canteiro de bálsamos, os montões de ervas aromáticas, e os seus lábios são como lírios que gotejam mirras. Aqui, amados, Salomão está falando sobre aquele que se coloca na presença da face do Espírito de Deus, recebe bálsamo, recebe a unção como se fosse uma erva aromática, e até ao abrir dos nossos lábios transmite cura, pois fala sobre gotejar de mirras. Livro de Cantares, capítulo 6, verso 9. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada, ela é a única de sua mãe, ela é a única de sua mãe, a escolhida que deu luz a filhas, viram-lhe
e chamaram bem-aventurado. Viram-nos as rainhas e as concubinas e louvaram-no. Aqui, amados, é o estabelecimento de uma igreja imaculada, incontaminada, que é comparada como uma pomba, segundo Salomão. Portanto, amados, podemos compreender que a palavra de Deus, quando faz menção à pomba, está representando aqui o amor, a graça e a pureza. É isso que Salmo 68:13 refere-se ao brilho das suas asas. E quando se levanta a sua voz, no livro de Cantares 1, verso 15, os seus olhos são um olhar simples e belos. Isaías 38:14, a sua voz é uma voz que penetra em nossa alma. Cantares 2:14 e também Cantares 5, verso 12 e 9, 6, verso 9, a sua disposição semelhante ao pombo é uma disposição graciosa e gentil. Na literatura judaica, amados, na literatura judaica de Israel, o Espírito Santo, ele é representado como a pomba, ou seja, como a pomba, devido à sua simplicidade. E entre o povo gentios aparece, o povo gentil é representado como se fosse uma serpente devido à sua sagacidade em praticar o mal. Israel é representado como a pomba. Basta nós lermos livro de Oséias, capítulo 7, verso 11, e também livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16. Como crente, amados, precisamos nos revestir da presença do Espírito Santo. Precisamos pedir que o Espírito Santo venha encher nossa vida. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você e eu. Precisamos dessas características de amor, de graça e pureza, que nos dá, amado, a graça redentora de sermos cheios da presença desse Espírito Santo em nossa vida. Precisamos desse relacionamento com Ele. Sabemos, amado, que temos falha, a nossa falha muitas vezes tem nos afastado da presença do Espírito Santo. Precisamos então desse relacionamento que nos dê, amado, que nos aproxime cada vez mais da presença de Deus, que possamos ter vontade de buscar a Deus e que possamos também ter, amado, a paciência, a humildade de esperar coisas que Deus tem o prazer de fazer em nossa vida. A nossa vida, amado, precisa ser preenchido. Existe um vazio em nossa alma que precisa da presença do Espírito Santo. E quando nós, amados, investimos o nosso tempo em adoração, em oração, investimos tudo o que é necessário na criação de momento de adorar a Deus, então vamos estar, amado, nos revestindo da presença do Espírito Santo. Algumas pessoas dizem: o Espírito Santo me visitou.
O Espírito Santo, ele não é um visitante, amado. Ser simplesmente visitado pelo Espírito Santo não significa que você tem ele em sua vida. Então o Espírito Santo não é um visitante. Ele quer chegar na sua vida para ficar. Ele quer transformar sua vida. Ele quer transformar a minha vida. O Espírito Santo nos purifica constantemente. Livro de Romanos, amado. Romanos capítulo 8, versículo 11 em diante, está escrito assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Quando aqui apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele afirma, ele diz, e se o Espírito daqueles que do morto ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar, quer dizer, dá vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O apóstolo Paulo está afirmando que o Espírito habita em nós. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O apóstolo está falando aqui de algo muito maior. Algo que é para a eternidade. Que irá permanecer para a eternidade. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez desestar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pela qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, amados, precisamos do Espírito Santo. Precisamos dele para vivermos uma vida abundante. Precisamos receber o Espírito Santo, não só como um visitante na nossa vida, pois um visitante logo vai embora, logo vai. Um hóspede simplesmente que vem nos visitar, ele logo vai embora e vai nos deixar. Mas nós precisamos do Espírito Santo que permaneça em nós, que não nos cause dano. O Espírito Santo não incomoda, porque ele vem com certeza para transformar a nossa vida. Um visitante não tem o poder de nem sequer de abrir uma geladeira da nossa casa muitas vezes, porque é visitante. Nem mexer nas nossas gavetas, porque é um visitante. Então nós precisamos do Espírito Santo não como um visitante, mas como um hóspede permanente, que possa mexer em toda a nossa vida, transformando a nossa vida, que não nos incomode, mas que tenha certeza
que tem autorização da nossa parte para mexer nas coisas pessoais, para mudar aquilo que precisa ser mudado, pois Ele exige mudança na vida, mudança de vida. O Espírito Santo exige um espaço onde Ele possa purificar. Ele quer purificar o meu coração e seu coração. Alguém que nasce de novo tem todo o direito, e você abre espaço na vida e na sua casa com prazer, porque dentro de você agora está habitando a presença de Deus. Antes de tudo, abriu espaço no seu coração. Você agora precisa compreender que Deus está habitando dentro de você. O Espírito Santo, ele precisa mudar a história da sua vida. Ele precisa transformar a sua família, mudar a vida do casal. O Espírito Santo, quando nasce em nossa vida, nos transforma a nossa maneira de agir, de pensar. Todas as virtudes que precisamos ter só são possíveis quando recebemos a presença do Espírito de Cristo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de outro Consolador. É como se fosse a própria presença de Cristo dentro de nós. Mas não só se esqueça que você precisa eliminar algo que muitas vezes tem te dado prazer, que é a carne. Você precisa crescer espiritualmente, ser vencedor. O Espírito Santo na vida também nos torna maduro e perfeito, perfeitamente habilitado para fazer toda a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele nasce em nosso coração assim que nós entregamos nossa vida a Cristo. E vai crescendo até você se tornar uma pessoa maduro, cheio de experiência gloriosa com Deus, cheio da graça de Deus, se tornando uma pessoa capaz de viver uma vida amadurecida na fé. Esse, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.